Você sabia que existe um país na América do Sul onde as pessoas carregam guarda-chuvas mesmo quando o sol está brilhando? Um lugar onde a chuva pode cair em plena luz do dia enquanto o céu permanece completamente azul? E onde uma montanha inteira foi pintada de 7 cores diferentes pela própria natureza? Estamos falando da Colômbia, uma nação que desafia toda a lógica e expectativa que você possa ter sobre geografia, cultura e natureza. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai virar completamente de cabeça para baixo tudo o que você pensava saber sobre este país extraordinário. A Colômbia não é apenas mais um destino turístico, é um universo paralelo onde as regras normais do mundo simplesmente não se aplicam. Enquanto a maioria das pessoas ainda associa este país a estereótipos ultrapassados, a verdadeira Colômbia esconde segredos tão impressionantes que parecem ter saído diretamente de um livro de ficção científica. Desde rituais ancestrais que desafiam a ciência moderna, até fenômenos naturais que cientistas ainda não conseguem explicar completamente, cada canto deste território guarda uma surpresa capaz de deixar qualquer pessoa de queixo caído. Mas antes de mergulharmos nos 15 fatos mais alucinantes sobre a Colômbia, preciso do seu apoio. Se você é apaixonado por descobrir os mistérios mais incríveis do nosso planeta, deixe seu like agora mesmo. Este simples gesto ajuda o canal a crescer e me permite trazer cada vez mais conteúdos fascinantes como este. E se você ainda não é inscrito, aperte aquele botão de inscrição e ative o sininho, porque você não vai querer perder os próximos vídeos repletos de revelações surpreendentes. Nos comentários, me conte qual desses fatos te impressionou mais. Sua participação é fundamental para construirmos juntos esta comunidade de curiosos e exploradores do conhecimento. Vamos começar pelo fato número 1, e prepare-se porque ele já vai te deixar em estado de choque. A Colômbia é o único país do mundo que possui não uma, não duas, mas 3 cordilheiras completamente distintas dos Andes, atravessando seu território de norte a sul. Enquanto outros países andinos têm uma única cadeia montanhosa, a Colômbia foi agraciada pela natureza com um trio de gigantes rochosos que correm paralelos uns aos outros, criando vales profundos e paisagens de tirar o fôlego entre eles. Isso significa que você pode estar no topo de uma montanha, olhar para o horizonte e ver outras 2 cordilheiras se erguendo majestosamente ao longe. É como se a natureza tivesse decidido fazer um experimento geológico e escolhido a Colômbia como laboratório. Mas aqui está o detalhe que vai explodir sua mente. Essas 3 cordilheiras não são apenas montanhas empilhadas lado a lado. Cada uma delas possui seu próprio ecossistema único, seu próprio clima, sua própria flora e fauna. Você pode começar o dia numa região tropical úmida, dirigir por algumas horas e se encontrar em um páramo gelado a quase 4.000 metros de altitude, onde o oxigênio é tão rarefeito que cada respiração parece um luxo. E então, continuando sua jornada, descer novamente para um vale temperado, onde flores exóticas que não existem em nenhum outro lugar do planeta cobrem as encostas como um tapete multicolorido. Agora vamos para o fato número 2, e este aqui vai fazer você questionar tudo o que aprendeu nas aulas de geografia. A Colômbia é o segundo país com maior biodiversidade do mundo inteiro, perdendo apenas para o Brasil, que é 17 vezes maior em território. Deixe isso penetrar em sua mente por um momento. Um país relativamente pequeno em comparação com gigantes como Brasil, China ou Estados Unidos, consegue abrigar mais espécies de plantas, animais, aves, anfíbios e insetos do que nações imensamente maiores. Estamos falando de mais de 57.000 espécies catalogadas, mas cientistas estimam que esse número pode facilmente dobrar quando consideramos as espécies ainda não descobertas, escondidas nas profundezas da Amazônia colombiana e nas florestas de nuvem dos Andes. Para colocar em perspectiva, a Colômbia tem mais espécies de aves do que toda a América do Norte e Europa juntas. São quase 1.900 espécies de pássaros registradas, o que significa que você pode passar anos observando aves neste país e ainda assim descobrir novas espécies que nunca tinha visto antes. Algumas dessas aves são tão raras e exóticas que ornitólogos do mundo inteiro viajam milhares de quilômetros apenas para ter a chance de avistar uma delas em seu habitat natural.
E não estamos falando apenas de aves comuns, estamos falando de criaturas com plumagens que parecem ter sido pintadas por um artista surrealista, com cores tão vibrantes que desafiam a própria natureza. O fato número 3 vai te transportar para um cenário que parece saído diretamente de um filme de fantasia. No coração da Colômbia, existe um rio que literalmente ferve. Sim, você leu corretamente. Não estamos falando de água morna ou ligeiramente aquecida. Estamos falando de um rio onde a água atinge temperaturas de até 96 graus Celsius, quente o suficiente para cozinhar um ovo em questão de minutos ou causar queimaduras de 3º grau instantaneamente. Este fenômeno natural único é conhecido pelos locais como Xanay Timpisca, que na língua nativa significa fervido com o calor do sol. Durante décadas, este rio foi considerado apenas uma lenda, uma história fantástica contada por xamãs e curandeiros da região amazônica. Cientistas zombavam da ideia de um rio fervente no meio da selva, longe de qualquer atividade vulcânica aparente. Mas então, um geofísico chamado Andrés Russo decidiu investigar as histórias que seu avô contava quando ele era criança. O que ele descobriu abalou a comunidade científica mundial. O rio realmente existe e sua temperatura extrema vem de um sistema hidrotermal profundo que aquece a água subterrânea antes dela emergir na superfície. O mais impressionante é que este fenômeno ocorre em uma área sem vulcões ativos por perto, o que torna toda a situação ainda mais misteriosa e fascinante. Agora, prepare-se para o fato número 4, porque este aqui vai te fazer repensar tudo sobre agricultura e sustentabilidade. A Colômbia é o maior produtor de flores do mundo, perdendo apenas para a Holanda. Mas aqui está o detalhe surpreendente. Enquanto os holandeses cultivam suas tulipas em estufas climatizadas e sistemas artificiais sofisticados, os colombianos conseguem crescer rosas, cravos e orquídeas em condições naturais perfeitas graças ao clima privilegiado do país. As fazendas de flores colombianas, localizadas principalmente na sabana de Bogotá, aproveitam a altitude ideal, a temperatura constante e a luz solar abundante para produzir algumas das flores mais perfeitas e duradouras do planeta. Todo dia, aviões cargueiros decolam de aeroportos colombianos carregados com milhões de flores frescas destinadas aos mercados da América do Norte, Europa e Ásia. No Dia dos Namorados, aproximadamente 60% de todas as rosas vendidas nos Estados Unidos vêm diretamente da Colômbia. Isso significa que existe uma grande chance de que aquele buquê romântico que alguém recebeu tenha começado sua jornada nas montanhas andinas colombianas, onde trabalhadores dedicados cultivam cada flor com uma precisão quase científica. E o mais incrível é que muitas dessas flores são variedades exclusivas, desenvolvidas através de décadas de cruzamento genético cuidadoso, criando cores e formas que simplesmente não existem na natureza selvagem. E o mais interessante é que muitas dessas flores são variedades exclusivas, desenvolvidas através de décadas de cruzamento genético cuidadoso, criando cores e formas que simplesmente não existem na natureza selvagem. O fato número 5 vai te levar para as profundezas da terra colombiana. Este país abriga a maior mina de sal subterrânea do mundo, transformada em uma catedral subterrânea absolutamente deslumbrante. A Catedral de Sal de Zipaquirá não é apenas uma igreja esculpida dentro de uma montanha de sal. É uma obra-prima arquitetônica e espiritual que desce a 200 metros abaixo da superfície, onde túneis de sal rosa e branco se estendem por quilômetros como as veias de um organismo vivo gigantesco. Caminhar por esses corredores subterrâneos é como entrar em outro planeta. As paredes brilham com cristais de sal que refletem a luz de forma quase mágica, criando um jogo de sombras e luminosidade que muda a cada passo. Mas o que poucos sabem é que existem áreas desta mina ainda inexploradas, túneis que se aprofundam ainda mais na terra e que, segundo lendas locais, levam a câmaras secretas onde antigos povos indígenas escondiam seus tesouros mais sagrados antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Vamos para o fato número 6, e este vai mexer com sua percepção de tempo e história. A Colômbia possui uma das civilizações perdidas mais enigmáticas das Américas. Estamos falando da Cidade Perdida, ou Teyuna em sua língua nativa, um complexo arqueológico que foi construído aproximadamente no ano 600 d.C., muito antes de Machu Picchu no Peru.
Escondida nas densas montanhas da Serra Nevada de Santa Marta, esta cidade antiga permaneceu completamente oculta do mundo moderno até 1972, quando caçadores de tesouros tropeçaram acidentalmente em seus terraços de pedra cobertos por séculos de vegetação. Mas aqui está o verdadeiro mistério. A cidade perdida não foi simplesmente abandonada como tantas outras cidades antigas. Evidências arqueológicas sugerem que seus habitantes desapareceram de forma súbita e coordenada, levando consigo praticamente todos os seus objetos pessoais e não deixando para trás nenhuma pista clara sobre o motivo de sua partida. Não há sinais de guerra, doença ou desastre natural. É como se toda a população tivesse simplesmente decidido um dia partir e nunca mais voltar. E o mais perturbador é que os poucos descendentes dos povos que construíram esta cidade se recusam terminantemente a falar sobre o que realmente aconteceu, afirmando que alguns segredos devem permanecer enterrados com seus ancestrais. O fato número 7 vai te fazer questionar a própria natureza da realidade. A Colômbia é o lar do Canho Cristales, um rio que durante alguns meses do ano se transforma no que muitos chamam de Rio das Cinco Cores, ou o rio mais bonito do mundo. Entre os meses de julho e novembro, este rio, localizado em uma região remota do país, explode em uma sinfonia visual de vermelho, amarelo, verde, azul e preto, criando um espetáculo natural que parece impossível de existir. O segredo por trás desta transformação mágica está em uma planta aquática endêmica chamada Macarenia clavigera, que cobre o leito do rio e muda de cor dependendo da intensidade da luz solar e da quantidade de água. Quando as condições são perfeitas, esta planta produz pigmentos vermelhos e rosa vibrantes que contrastam com o verde das algas, o azul da água e o amarelo da areia, criando um mosaico líquido em constante movimento. Mas aqui está o detalhe que vai deixar você sem palavras. Esta planta específica não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra. Cientistas tentaram cultivá-la em laboratórios e outros rios ao redor do mundo, mas ela simplesmente se recusa a crescer fora de seu habitat natural em Canho Cristales. Chegamos ao fato número 8, e este vai fazer você repensar tudo sobre café. Sim, a Colômbia é mundialmente famosa por seu café, mas o que a maioria das pessoas não sabe é o nível de obsessão e maestria que os colombianos desenvolveram em torno desta bebida. O café colombiano não é apenas café, é o resultado de séculos de aperfeiçoamento, onde cada grão é tratado como uma obra de arte. As regiões cafeeiras da Colômbia foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, não apenas pela qualidade do café, mas pela cultura inteira construída em torno de sua produção. Mas existe um segredo guardado a 7 chaves pelos produtores de café mais experientes. Nas fazendas de café de maior altitude, onde o ar é tão fino que até respirar se torna um exercício, crescem grãos de café com perfis de sabor que simplesmente não podem ser replicados em nenhum outro lugar. Estes grãos, cultivados em altitudes acima de 2.000 metros, desenvolvem uma complexidade de sabores que incluem notas de chocolate, caramelo, frutas cítricas e até mesmo florais delicadas. Mas o que poucos sabem é que existe uma variedade específica de café cultivada em condições tão específicas e em quantidades tão limitadas que apenas algumas centenas de quilos são produzidos a cada ano e vendidos em leilões fechados por valores que podem ultrapassar $1.000 por quilo. O fato número 9 vai revelar um dos segredos mais bem guardados da América do Sul. A Colômbia possui praias no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, sendo um dos poucos países do mundo com acesso a 2 oceanos diferentes. Mas não estamos falando apenas de ter litoral em 2 corpos d'água distintos. Estamos falando de 2 mundos completamente opostos, separados por apenas algumas centenas de quilômetros. No Caribe colombiano, você encontra águas cristalinas em tons de turquesa, areias brancas que parecem açúcar e um clima ensolarado quase o ano inteiro. É o paraíso tropical que você vê em cartões postais e filmes de Hollywood. Mas atravesse o país em direção ao Pacífico e você será transportado para uma dimensão completamente diferente.
As praias do Pacífico colombiano são selvagens, misteriosas e praticamente intocadas pela civilização moderna. Aqui, a selva tropical se encontra diretamente com o oceano, criando um cenário onde árvores gigantescas crescem até a beira da areia escura vulcânica. As ondas são mais fortes, o clima é mais úmido e a sensação é de estar em um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens do planeta. Mas o que torna esta região verdadeiramente especial é um fenômeno que ocorre todos os anos entre julho e novembro. As baleias jubarte viajam milhares de quilômetros desde a Antártida até as águas mornas do Pacífico colombiano para dar à luz seus filhotes. E existe um local específico, conhecido apenas pelos pescadores locais, onde você pode nadar ao lado dessas criaturas magníficas em águas tão claras que é possível ver cada detalhe de seus corpos massivos enquanto elas dançam graciosamente sob a superfície. Agora vamos para o fato número 10, e este vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre música e ritmo. A Colômbia é o berço de mais de 1000 ritmos musicais diferentes, cada um com sua própria história, instrumentos e movimentos de dança. Enquanto a maioria das pessoas conhece apenas a cúmbia e o vallenato, existem centenas de outros estilos musicais que evoluíram em diferentes regiões do país, cada um refletindo a mistura única de influências indígenas, africanas e europeias que formam a identidade colombiana. Na região do Pacífico, o currulau é tocado em marimbas de chonta, um tipo de madeira tão rara e especial que sua extração é regulamentada pelo governo. Na região andina, o bambuco conta histórias de amor e saudade através de violões e tiples, um instrumento de cordas único da Colômbia. E na região caribenha, a champeta mistura ritmos africanos com melodias modernas, de uma forma tão hipnótica que é praticamente impossível não se mover ao som de sua batida. Mas aqui está o segredo que vai deixar você fascinado. Existe um ritual musical praticado pelos povos indígenas da Sierra Nevada que combina cantos, instrumentos de sopro feitos de ossos de animais e percussão em pedras específicas que produzem notas musicais quando atingidas na frequência correta. Este ritual, transmitido de geração em geração apenas da tradição oral, supostamente possui o poder de comunicar com os espíritos da natureza e até mesmo influenciar padrões climáticos, segundo afirmam os mamos, os líderes espirituais destas comunidades. O fato número 11 vai mexer com sua compreensão de tempo e clima. A Colômbia é um dos poucos lugares do mundo onde você pode experimentar todas as 4 estações em um único dia. Graças à sua geografia montanhosa e localização equatorial, o país possui o que os cientistas chamam de pisos térmicos, zonas climáticas que mudam drasticamente baseadas apenas na altitude. Você pode acordar em Bogotá, a capital localizada a 2.600 metros de altitude, onde as manhãs são frias o suficiente para precisar de um casaco pesado e a temperatura raramente ultrapassa 15 graus Celsius. Então você pega um carro e dirige por algumas horas descendo as montanhas. À medida que desce, observa a vegetação mudar completamente ao seu redor. Os pinheiros e eucaliptos das montanhas dão lugar a bananeiras e plantas tropicais. A temperatura sobe gradualmente e o ar frio da altitude é substituído por uma brisa morna e úmida. Em questão de 3 ou 4 horas, você chega a um vale tropical onde a temperatura pode facilmente atingir 35 graus Celsius e você está suando profusamente sob o sol equatorial intenso. Mas o que poucos sabem é que existem rotas específicas nas montanhas colombianas onde, devido a peculiaridades geográficas e correntes de ar únicas, você pode experimentar mudanças de temperatura de mais de 20 graus Celsius em menos de 15 minutos de caminhada, criando microclimas tão distintos que ecossistemas completamente diferentes existem separados apenas por algumas centenas de metros. Vamos para o fato número 12 e prepare-se, porque este vai revelar um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes das Américas. No sul da Colômbia, existe um lugar chamado San Agustín, onde mais de 500 estátuas de pedra monolíticas foram descobertas espalhadas por uma área vasta de floresta tropical e montanhas. Estas estátuas, algumas pesando várias toneladas, retratam figuras humanas, animais e criaturas que parecem ser híbridos impossíveis, de humanos com jaguares, águias e serpentes.
Mas aqui está o mistério que deixa arqueólogos perplexos há décadas. Ninguém sabe quem esculpiu estas estátuas, quando foram criadas ou qual era seu propósito. As análises de carbono sugerem que algumas destas esculturas podem ter mais de 3.000 anos, tornando-as anteriores a qualquer civilização conhecida na região. Não existem registros escritos, não existem ferramentas encontradas nas proximidades e não existem descendentes diretos do povo que as criou. É como se uma civilização inteira com habilidades artísticas e conhecimento técnico avançado simplesmente aparecesse do nada, criasse centenas de obras de arte monumentais e então desaparecesse sem deixar rastro. E existe um detalhe ainda mais perturbador que poucos conhecem. Algumas destas estátuas retratam criaturas e símbolos que aparecem em culturas de outros continentes, separados por milhares de quilômetros de oceano, levantando questões impossíveis sobre contato entre civilizações antigas ou sobre arquétipos universais gravados no inconsciente coletivo da humanidade. O fato número 13 vai transformar sua percepção sobre mineração e riqueza natural. A Colômbia possui as maiores reservas de esmeraldas do mundo, respondendo por aproximadamente 70 a 90% de toda a produção mundial destas gemas preciosas. As esmeraldas colombianas são consideradas as mais valiosas e perfeitas do planeta devido à sua cor verde intensa e pura, resultado de condições geológicas únicas que existiram há milhões de anos, quando estas montanhas estavam se formando. Mas não estamos falando apenas de pedras bonitas. Estamos falando de cristais que chegam a valer mais do que diamantes do mesmo tamanho. As minas de esmeraldas mais famosas, como Muso e Chivor, estão em operação há mais de 400 anos, mas ainda continuam produzindo gemas de qualidade excepcional. Mineiros descem a profundidades perigosas, trabalhando em túneis estreitos e instáveis, na esperança de encontrar aquela esmeralda perfeita que pode mudar suas vidas para sempre. Mas existe um lado sombrio nesta história. Durante décadas, o comércio de esmeraldas foi controlado por senhores da guerra, que travavam batalhas violentas pelo controle das minas mais produtivas. E segundo rumores nunca confirmados oficialmente, existem túneis e câmaras secretas em algumas destas minas antigas, onde esmeraldas do tamanho de punhos humanos permaneceram escondidas por séculos, protegidas por armadilhas elaboradas e pela superstição de mineiros que acreditam que remover estas pedras específicas traria maldições terríveis para quem ousasse tocá-las. Chegamos ao fato número 14. E este vai explodir sua mente com a diversidade linguística deste país extraordinário. A Colômbia reconhece oficialmente 68 línguas nativas diferentes faladas por comunidades indígenas espalhadas pelo território nacional. Isso significa que existem 68 formas completamente distintas de ver e descrever o mundo, cada uma com sua própria estrutura gramatical, vocabulário único e conceitos que simplesmente não podem ser traduzidos para o espanhol ou qualquer outro idioma ocidental. Algumas destas línguas possuem palavras específicas para descrever fenômenos naturais que não têm equivalente em outros idiomas. Por exemplo, existe uma língua indígena que possui 15 palavras diferentes para tipos específicos de chuva, cada uma descrevendo não apenas a intensidade, mas também a temperatura, o som que faz ao cair e até mesmo o efeito emocional que produz nas pessoas. Outra língua possui um sistema de tempo verbal que não distingue entre passado, presente e futuro, da forma como línguas ocidentais fazem, mas sim entre eventos que foram testemunhados pessoalmente e eventos conhecidos apenas através de histórias de outras pessoas. Mas o mais fascinante e preocupante é que algumas destas línguas são faladas por menos de 100 pessoas no mundo inteiro, e quando o último falante nativo morrer, uma forma única de entender a realidade desaparecerá para sempre, levando consigo conhecimentos ancestrais sobre plantas medicinais, navegação pelas estrelas e filosofias de vida desenvolvidas ao longo de milhares de anos. E finalmente chegamos ao fato número 15, guardando o mais impressionante para o final. A Colômbia abriga o sistema de cavernas subaquáticas mais extenso da América do Sul, um mundo subterrâneo de rios e lagos cristalinos que corre por baixo das montanhas como se fossem as veias de um organismo vivo gigantesco.
Mergulhadores de caverna do mundo inteiro viajam para a Colômbia para ter a chance de explorar estes sistemas subterrâneos, onde a água é tão pura e transparente que cria a ilusão de estar voando pelo ar em vez de nadando. Mas aqui está o detalhe verdadeiramente alucinante. Durante expedições recentes, mergulhadores descobriram que algumas destas cavernas contêm formações rochosas e cristais que não deveriam existir de acordo com nossa compreensão atual de geologia. Existem estalactites que crescem em direções impossíveis, aparentemente desafiando a gravidade. Existem câmaras preenchidas com cristais que brilham no escuro sem nenhuma fonte aparente de luz. E existem túneis que se estendem para profundidades onde a pressão da água deveria tornar qualquer exploração impossível, mas que de alguma forma permanecem abertos e navegáveis. E o mais perturbador de tudo são os relatos de mergulhadores experientes que afirmam ter visto estruturas nas profundezas destas cavernas que parecem artificiais, construídas com precisão matemática, mas localizadas em lugares que deveriam estar submersos há milhões de anos, muito antes de qualquer civilização humana existir, levantando questões impossíveis sobre quem ou o que poderia ter criado tais estruturas. Mas será que isso é tudo sobre a Colômbia? Será que estes 15 fatos realmente capturam toda a essência e mistério deste país extraordinário? A verdade é que cada montanha, cada rio, cada floresta tropical da Colômbia esconde segredos que ainda não foram descobertos. Existem vilarejos remotos, onde tradições milenares continuam sendo praticadas exatamente como eram há 1000 anos. Existem cientistas descobrindo novas espécies de plantas e animais todos os meses. Existem cavernas ainda não mapeadas, ruínas ainda não descobertas e histórias ainda não contadas. A Colômbia não é apenas o país mais excêntrico da América do Sul. É um lugar onde o impossível se torna realidade, onde a natureza desafia as leis da física e onde cada canto guarda uma surpresa capaz de mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo. É um país que nos lembra que ainda existem lugares neste planeta onde o mistério prevalece sobre o conhecimento, onde a magia ainda coexiste com a ciência e onde a aventura espera por aqueles corajosos o suficiente para buscá-la. Se você gostou deste mergulho profundo nos segredos da Colômbia, deixe um valeu demais aqui embaixo. Seu apoio significa tudo para este canal e me permite continuar trazendo histórias fascinantes e revelações surpreendentes sobre os lugares mais extraordinários do nosso planeta. E se você puder contribuir com ajuda financeira, saiba que cada contribuição, não importa o valor, permite que este canal vá ainda mais longe na busca por conteúdos incríveis e únicos, que você não encontra em nenhum outro lugar. O que aprendemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A Colômbia continua revelando seus segredos lentamente, e cada descoberta nos lembra de que vivemos em um mundo muito mais misterioso e fascinante do que jamais imaginamos. Nos próximos vídeos, continuaremos desvendando os mistérios mais profundos de lugares extraordinários ao redor do globo. Fique atento porque o que está por vir vai deixar você ainda mais impressionado.